Para vocês comentarem também sobre o caso da empresa Kaspersky, que suas ferramentas servem de espionagem para o governo russo e outros países. É verdade, né? Eu tenho material Tem aqui. aquele lance também, né, que descobriram que estavam hackeando a Dilma, lembra? Que criou um mal-estar e tudo mais. Tem vários hackers aí também, né? Tem aquele... Que os Estados Tem Unidos outro espiona... de Araçatuba, como é o nome dele? O pessoal tem muito isso, né? Das multinacionais tem muita conexão. Empresas de tecnologia tem conexão com governos Aqui pra eles. que são usadas para vigilância, né? Até a própria Microsoft, eu só falo que a Microsoft coopera muito com a vigilância. Acontece bastante isso. Você tá procurando, cara? Esse material, para falar o nome certo das pessoas. Tá. Só tô falando que você tá falando pouco aí, Bruno. Fala mais aí, meu. É que o Bruno é meio tímido. Ele é muito tímido, fala Qual mais. que é a pergunta, Top? A Carla fala muito. É que o Bruno... Às vezes tem fobia social. É mesmo? Não tem ninguém vendo a gente, relaxa. Cara. Não, tem caiu a live. não. Caiu a live já. Caiu a live, tá bom. Só tamo a gente agora aqui. Fica tranquilo, né? Só a gente. Ele tá inventando as perguntas. Mas, tem a pergunta? Ó, eu vou juntar com essa da Kaspersky aqui, que a Tati Plummer, ela mandou também aqui, falando para vocês comentarem também sobre como os hackers chineses e russos atacam os países, enfim, como é que é esse ataque cibernético de país entre os países. Hoje quando se fala em guerra, em segurança nacional, o cyberespaço ele tá incluso, né? Guerra mista. A infraestrutura de um país hoje toda é muito digital, controlada por sistemas, né? Então todos os países estão sempre desenvolvendo e investindo em armas digitais também. Até quando teve aquela invasão da Rússia na Ucrânia, aquele episódio, foi bastante ataque na Ucrânia, desligar, né, sistema de monitoramento, hospitais, infraestrutura. Então a guerra cibernética ela tá sempre presente ali. Os países investem muito nisso, né? Porque é uma das armas mais poderosas hoje quando se fala. Não, exatamente. Ela existe toda aqui, né, uma questão de que a Kaspersky, de fato, colaborou com o governo russo, né, em 2017. Surgiram várias acusações, vários hackers. Teve um trabalho muito grande de um ativismo, né, porque eles encontraram, né, dados confidenciais. Isso é uma coisa que já foi encontrado também de empresas americanas, né, de fornecer informações para o governo americano. Da mesma forma que empresas de outros países forneceram informações para outros governos também. Então existe essa questão, né, mas porque foi aquele governo, mas esse governo... Mas aí vai entrar nesse ativismo, qual que pode, né, cooperar, a empresa que coopera com o governo local, né? O Anonymous, ele existe até hoje e ele é um grupo bastante ativista. Um exemplo disso é quando os Estados Unidos estava super preocupado com o TikTok, com o pessoal usando nos Estados Unidos. Porque o governo chinês conseguiria espionar e ter inteligência e vigilância sobre os americanos. E é verdade isso? Sim. Pode ser. Sim. Foi quase banido o TikTok, inclusive, nos Estados Unidos. Porque não foi legal a ideia de uma empresa chinesa ter controle e armazenar ali os dados de cidadãos americanos. Entendi. E poder mapear a atividade social. Foi banido ou eles tiveram que mudar alguma coisa? Não, foi quase. Agora eles são obrigados. É uma questão societária. Então, parte da empresa precisa ser controlada por americanos. Tá. E foi uma guerra, porque o chinês não queria. O chinês falou, a empresa é minha, vai ser só controlada por mim. Então, ele falou, então vou banir. É a mesma coisa quando aconteceu aquela época no Twitter aqui, que o Twitter foi banido. Ou na Europa, preocupada com as empresas americanas, com os dados dos europeus, né, que tem... E isso para os americanos, isso é muito importante. Então ele falou, ou você muda a composição societária e eu acho que assim, a questão é que eles têm que ter 51%. Tem que ser de empresa americana, tem que ser de americanos. De fundos, Exatamente, e 49 seriam de... Tanto que o TikTok nos Estados Unidos, ele abriu uma outra empresa. Que é uma outra... Daí acontece quando uma empresa coopera com outro governo, vê essa questão, né? Tá, mas espera aí, eles cooperaram com a Rússia. Qual que... Então, de fato, tem essa problemática aí. E você vai encontrar desde do ativista, que vai estar... Enfim, o Anonymous, eles atuaram com muita força na questão na Ucrânia, né? Que eles, né, atacaram os russos. Então, você vai... Enfim, vários momentos ao longo da história, o Anonymous, ele entra, de novo...
com essa força do ativismo, mas muitas vezes, às vezes, cometendo alguns exageros aos olhos da lei. Então, eles ficam sempre naquela coisa meio marginalizada. Ele tem um episódio muito interessante sobre eles, que é quando eles resolveram bater naquela igreja Cientologia. Sim. Eles foram, foram pesados, e foi ali Tem um que um documentário... deles se ferra. Tem um documentário que fala que eles, inclusive, filmam a galera pra depois chantagear Quando se fala de anônimos, até é difícil especificar eles, o termo. Por quê? Porque é muito uma ideia difundida que pessoas Qualquer um com pode ser conhecimento... Você pode ser um anônimo. E eu não preciso estar afiliado a nada, só a ideologia... É um ativismo. O ativismo. Exato. Eu me coloco como um desses daí. Você atua E aquela máscara do filme V de Vingança, que os caras usam ainda. Ela sim. representa bastante, assim, né, esse movimento do hacktivismo. Principalmente quando tem o filme as... estava em alta na É época. verdade. Vê se você e acha também aquela as máscara. frases também, né? V de Vendetta. As frases também, a ideia são a provas de bala. Contra o controle, contra a vigilância, né? Eu acho que é o filme, então Não, quando teve aquele grande ataque contra mulheres também, né, no Afeganistão e no Irã, com aquela questão dos direitos das mulheres, eles ajudaram muito. Então, quando estava tendo aquela quantidade absurda de mortes no Irã e que ninguém recebia informação, eram pessoal do Anonymous que conseguia coletar essas informações e passava para o Ocidente, olha o horror que está acontecendo aqui. Então, eles têm um trabalho que é muito importante também, que é colocar para o mundo, olha o horror que a gente está vivendo, ninguém vai fazer absolutamente nada. Enfim, nesses governos de ditadura, o Anonymous, eles são muito implacáveis. Mas, de novo, aí eles vão começar a expor coisas de forma que vão colocar os seus membros em risco, entende? Então, eles... Assim, alguns já foram presos, alguns já tiveram... Alguns núcleos já foram pegos, pessoas que assinavam... Ali o V de Vendetta. Foi por causa dessa máscara que eu comecei a estudar hacking. Verdade? Eu lembro que eu tava... O autor, o Alan Moore, fica puto. O pessoal fica usando essa máscara. Fala que os caras não entenderam nada do que Eu lembro que eu tava vendo notícia... Qual que é o nome desse cara? É baseado no... Fawkes lá... Guy Fawkes. Guy Fawkes. Mas eles começaram com um outro, que era do... Como é o nome do hotel? Era... Vou pegar aqui, gente. Vão falando que eu vou lembrar aqui o nome do hotel. Eu tava vendo notícia com Anonymous param sites governamentais, serviços da Rede Globo. Que loucura que é essa? Que parar um doideira. sistema. Quando eu comecei a pesquisar sobre como... Eu acho que a minha primeira pesquisa que eu cheguei a estudar foi, de fato, como fazer parte do que é Anonymous. Exatamente isso no Google. Foi Como assim? ser Anonymous, como hackear. O que é isso? Que parada sinistra. Aí você foi... Eu tenho até o vídeo salvo, o pessoal falando, Anonymous para sistemas governamentais, piratas da internet, vários termos assim, aquela máscara sempre ali. Eu falei, cara, que é isso? Foi quando eu comecei a pesquisar e a emergir em diversos fóruns, grupos, chats, que eu entrava lá, como que faz aqui pra fazer parte? O que eu tenho que estudar? Tem que estudar isso, nem sei o que tava falando, né? Estuda rede, estuda aquilo, eu ia lá e ficava estudando tentando entender como ter o conhecimento ali pra fazer parte, né, daquela ideia ali. Fala aí. O André Marques, ele tá pedindo pra O vocês... André Marques foi aqui, da Globo? eu acho que Esse é. Globo? Eu acho que é. Tá. Esse aqui tá com S no final, acho que é então. aquele lá é com X. Tá. Ele tá perguntando o que vocês acharam do caso do hacker da Vaza Jato. O Glenn teve aqui já também. Pois é, cara, esse daí se ferrou também. Também se ferrou? Sim. Ele tá respondendo processo pesado ali, ó. A nossa advogada tá bem sentada ali, E o conhece todos os processos. Qual que é a advogada dela? A E Michele. ele vazou de muita gente, né? O Danilo Sim. teve aqui ontem, falou que também invadiram o celular dele, vazaram os dados dele. Tem a ver o Danilo Gentili, né? Porque o que acontece? Muitas pessoas às vezes acham que é o seguinte, encontrei uma vulnerabilidade, sei lá, encontrei um monte de logins e senhas, consegui um monte de identificação de usuários de uma determinada repartição pública, e o que a pessoa faz? Vai lá e publica aquilo, gente, não pode. Ele acabou de cometer um crime. Ele achar uma vulnerabilidade, ele pode reportar Mas a o que vulnerabilidade. acontece muito O cara que, não o hacker, mas outra pessoa que pega esses dados e também divulga, ele tá cometendo crime? Passando pra frente? Sim, você não pode.
Você não pode, por exemplo, principalmente dados sensíveis, eles são protegidos pela LGPD. Então, Não, mas isso que não foi a pessoa que hackeou. Ele só passou para frente. Não pode, você também não pode. Por exemplo, aqui estão seus dados, tá? São dados sensíveis. O que a gente aqui, eu pergunto, eu vou sair, e a gente conseguiu essas informações. Certo. Acho que não podia nem imprimir, inclusive. Não, o que acontece? Tá tudo certo que você deixou isso aqui, deixou esses rastros. Isso aqui, eu não entrei e invadi nada seu. Mas o que acontece? Eu não posso, sem a sua permissão, uma coisa, gente, Vilela, eu posso mostrar? Você vai falar, ela pode, não tem problema nenhum. Outra coisa, não, você não pode mostrar, eu não te autorizo. E eu pego e mostro. Falo, não. Mas um grande problema que tem sobre a questão de credenciais de acesso é que muitas vezes uma invasão acontece por causa que uma senha vazou. É que hoje todos os sites que a gente tem conta e usa a mesma senha, todos os dias sites são vazados, serviços, né? E as pessoas tendem a repetir muito a senha. E existe uma padronização de senhas também, né? Devido a vários vazamentos. Se tem hoje no Brasil as top 10 senhas. As tops... Mais usadas? E tu vê, I love you, mudar 1, 2, 3, sem senha, A1, B2, C3, E4. Por aí vai, eu falei algumas... Admin 1, 2, 3. E acaba Admin, que... 1, 2, 3. Nesse caso específico, né? Ele citou, né, que as senhas eram mudar 1, 2, 3, ou sem senha, 1, 2, 3, 4, 5 sistemas de acesso governamentais, né?